Arquitetura e Design. Oferecimento CKS Incorporações. Construindo qualidade. Olá, boa tarde. Estamos no ar com Arquitetura e Design, sobre tudo que tem fora e dentro de casa. E chegou o dia de eu fazer um programa todo sobre arte. Adoro. Muito bem. Eu estou aqui com uma dupla que se chama Vera de Nonoai Schneider. Adoro esse nome, é tão bonito. Vera de Nonoai Schneider. A própria mãe do Dado, não é? A própria mãe do Dado. Com cujo eu me formei em publicidade, que eu também sou formada em publicidade RP. Mas a Verinha vai falar sobre uma palestra incrível que vai ocorrer no sábado. Daqui a pouco a gente conversa e ela conta tudo. É um momento que tem tudo a ver com esse assunto. Depois a gente conta por quê. Ao lado dela está o Fábio André Heinheimer. Mais ou menos isso, não é? O Fábio é arquiteto, é artista, e está aqui na qualidade de curador de uma exposição de arte de um cara de Carlos Barbosa chamado Leandro. Tá vazando? Não é? Muito bem. Está no espaço demais? Não, desculpa. Espaço Correios. Não é pra passar. Espaço Correios. Espaço Cultural Correios. Alô? Outra empresa Chegou? também, obrigada ao Estado. no ar isso, Muito bem. A gente vai falar sobre tudo isso daqui a pouco. E eu queria começar, já que a gente vai fazer um programa todo de arte, né? Vamos começar com arte. Porque está abrindo na Serra uma mostra de arte dentro de um evento da One and Only de luxo, que vai ser incrível, porque assim, o luxo hoje em dia não é mais só ostentação. Eu posso até falar depois com a Vera sobre isso. A Vera da Galeria da Vera, adoro também esse nome. O luxo não é mais só ostentação, o luxo também é qualidade de vida, é ter tempo para fazer o que a gente quer. E claro que tem todas as características e todas as especificações técnicas do que é luxo, o que é raro, o que é caro, etc. Mas no caso desse evento lá na Serra, é um evento que tem conteúdo, que tem exposição, e ele está na galeria, não, desculpa, na Vila Berti, que tem loja, tem galeria de arte, tem uma exposição de ambientes, e a galeria da Vila, que tem a curadoria do César Prestes, está com uma exposição incrível e pela primeira vez essa exposição está ocupando a área que foi feita para eventos da Casa Berti. Já ocorreram casamentos incríveis lá, eventos incríveis. E é a primeira vez que ela é ocupada com arte. Então é um espaço enorme, já foi ocupado com objetos de design, com mobiliário e tudo. Agora a gente está vendo aí um vídeo que é da montagem da exposição, feito na vertical. Desculpem, César Prestes gentilmente cedeu para mim esse vídeo, para a gente ter uma ideia da Casa Berti com as obras de arte. Eu achei incrível, eu adoro o espaço. Ele é muito bonito porque ele é todo cercado de verde, das aberturas que a gente vê eventualmente, assim, além das obras de arte dentro, tem a obra de arte da natureza, né? Que a natureza é a maior inspiração, a maior artista, enfim, a perfeição. Essa imagem que entrou por último é de uma menina, Andréia, que ela trabalha com os pingos de água, ela tem um trabalho excepcional. Tem Ciron Franco, tem Bianca Santini, agora a gente tem outras imagens no ar, e que são incríveis, que essas estão dentro do espaço da galeria, que é como se fosse uma caixa retangular toda preta. É muito bonita. A gente pode mostrar as outras imagens que tem lá. Olha, o Ciron Franco, acho que é um Gershman lá atrás. E tem lá no fundo, se eu não me engano, um Iberê sobre papel. E tem vários artistas que compõem essa exposição. É uma exposição de arte brasileira. Ao fundo, Mariana Prestes, se não me falha a memória, não é? São vários artistas, né, que fazem arte brasileira com uma pegada, com a identidade bem nacional. Então, na galeria estão a parte das obras e na Casa Berti estão as demais. Na Casa Berti tem uma pegada mais contemporânea, de artistas mais atuais ou com um trabalho mais contemporâneo, e a galeria tem uma certa mescla, né?
E isso é muito interessante porque a gente pode ver essa obra que está a Vera já gostou aqui, Não, né? Eu gostei. É da Bina Monteiro. Eu achei que era, mas eu tava A Bina logo... Monteiro, inclusive, neste momento, está na Galeria de Arte, está expondo na Galeria de Arte da Casa Cor Curitiba. Outro dia eu já mostrei aqui para vocês. Ela já esteve aqui no programa falando sobre a arte dela. Temos um Brito Velho lá ao fundo também. A exposição está bem bacana. Eu sugiro quem for subir a serra com esse friozinho, essa umidade, dá uma vontade de ir a Gramado, a Canela, a Carlos Barbosa, né, Leandro? A todas essas cidades da Serra, Nova Petrópolis, que são tão acolhedoras nesse período de inverno. A gente gosta de curtir, sentir a temperatura num lugar com cara de montanha mesmo, né? Mas a gente vai agora fazer um intervalo comercial, 2 minutinhos, e a gente volta para abrir esse papo de hoje sobre arte com a Vera de Nonoai Schneider. Até já! Vera de Nonoai Schneider. Te chamo de galerista, marchand, produtora cultural, tudo isso? Eu sou meio galerista, que eu sou há 40 anos, junto com produtora cultural, porque eu sempre fiz. Desde 1995 que eu uso como chamariz, vamos dizer, para a minha galeria, eu uso organizar umas palestras, uns eventos sempre, assim, apresentando palestras sobre Van Gogh, Monet. E como era no Juvenil, a minha galeria, por 32 anos, eu tinha a estrutura de restaurante junto, tudo isso. Então, eu fazia almoços temáticos. Então, cada tema tinha um almoço ligado ao tema da palestra. E é uma coisa que ficava muito legal, as pessoas gostavam, porque não terminava a palestra e daí tá, a palestra terminou, vai todo mundo para casa. Termina a palestra, tem um almoço depois, então as pessoas confraternizam, conversam sobre o que foi apresentado. Então, depois disso eu fui para o Sheraton, e aí encampamos cada vez mais, e o Sheraton adora fazer essas palestras, e eu tenho assim uma coisa que desde o Juvenil sempre fiz questão, que a palestra fosse cultural e aberta ao público, porque eu acho assim que as instituições têm que saber que tem que fazer coisas culturais. Tem um papel, né? Não é só ganhar dinheiro no que vende, a mensalidade do clube, ou o hotel, ou seja o que for. E por isso que houve um acerto muito grande meu com o Sheraton, porque eles entenderam isso e eles se orgulham muito de fazer essa parte cultural junto com toda a atividade que eles têm lá. Então, cada vez eu invento uma coisa e a gente vai fazendo. Tu estás no Sheraton, então, há quanto tempo fazendo esses eventos junto com a arte? Há 5 anos. 5 anos. Tá. E tem sido, assim, um sucesso. Eu consigo muita gente. Eu fico muito feliz porque... Quem é que vai dizer não para ti, Vera? Não é para mim. É que eu acho que eu também tenho que pegar... Vera mais Sheraton. Sim, claro. Mas acontece que tu sabe, para vender qualquer produto tem que ter... Eu te conheço, né? Como é propaganda e jornalismo, tu sabe muito bem. Não, eu acho assim, por exemplo, essa palestra que vai ter no sábado, que é Gênios e Rivais, Leonardo da Vinci e Michelangelo, claro que a gente sabe que é pão quente, né? Porque são curiosos, são pessoas importantíssimas. Para a humanidade, né? Para a humanidade. São 2 gênios importantes para a humanidade. Contar curiosidades deles, e principalmente... Porque todo mundo gosta de saber uma historinha de alguém, né? E tem histórias deles bem interessantes. Com certeza tem. Eu estou morrendo de pena que a Mariana Preste vai estar dando aula nesse momento, sábado, porque o tema de conclusão de curso dela foi esse, né? E ela estudou muito, enfim, a gente acabou estudando algumas coisas juntas, mas eu achei super interessante, porque esse ano fazem 500 anos, né? Sim, que é da morte do Leonardo, agora 2 de maio. Leonardo da Vinci, exatamente, ele faz aniversário 15 de abril. Que é o dia do meu aniversário, que eu me orgulho muito. Não é? Eu me orgulho genial, muito. Isso, genial isso. Eu acho máximo. E este ano, inclusive, na Semana do Design de Milão, ocorreram, dentro do Salone del Mobile, ocorreu uma homenagem a ele, uma instalação, uma área fechada, com vídeo e tal, alusivo. Fora da cidade havia uma instalação
principal, não sei, havia mais de uma instalação e, inclusive, o Marcel Wanders, que é aquele cara que, um dos designers mais incríveis do mundo, que ele é um dos curadores da marca Moi, ele fez um dos cavalos, porque na hípica fizeram uma instalação com cavalos, cada pessoa fez um cavalo, os cavalos de Leonardo. Ah, sim. Fantástico, né? E é uma ideia super interessante, porque tem a ver com o lugar, tem a ver com o Leonardo da Vinci. E foi justamente a data dos 500 anos. Exatamente, da morte lá dele. na praça, na frente do Teatro Scala, tem uma praça onde tem uma escultura, não é nem um busto, é ele de corpo inteiro. E no dia do aniversário ocorreram homenagens e tal. E a gente até fez uma foto lá, estava escrito Salone, né, embaixo e tal. Então é muito interessante porque o mundo, em Paris, nesse momento, tem uma grande exposição. Né, sim, porque está muito voltado. Obra. Eu mais ou menos marquei nessa data também para aproveitar essa onda. Claro, toda o momento. de homenagem e de lembrança, porque Leonardo ninguém esquece, né? Ele é uma figura que acho que ninguém deixa de conhecer e ninguém esquece. Ninguém deixa acho que todo mundo já ouviu alguma coisa, já entendeu pelo menos parte da importância dele para o mundo, né? Porque ele fez de canhão a objeto de cozinha. Exatamente, a objeto de cozinha. Impressionante. Ele foi precursor de helicópteros, de tudo que a gente imaginar, de máquina de guerra, né? E foi um grande artista, né? Ele fazia tem obras icônicas, né? A Virgem das Rochas, né? Sim, enfim. ele tem. E parece que as rochas são de uma cidade periférica ali de Milão. Ali de Milão, sim. Inclusive, talvez sejam as mesmas rochas que estão atrás da Mona Lisa, enfim. Sim, que ele servia como inspiração. Isso, Então, olha, assunto sobre ele não falta. Não a gente falta ficaria mesmo. uma tarde inteira conversando, uma preparatória à palestra de sábado aqui. A gente ficaria horas e horas falando. E esse lado que a gente pegou, porque quem vai fazer a palestra é a professora Luara Aides. Sim, vamos falar o serviço. Porque ela é uma pessoa professora Luara, ela dá aula. Luara Aides, ela é professora da PUC. De História da Arte. Ela tem ela é muito desinibida e a palestra é muito leve. Não é assim aquelas palestras que, no fim, as pessoas já ficam olhando o relógio. Ela dá aula dentro de algum curso na PUC? Sim, de curso de artes da PUC. Sim, mas é aquele de Não, porque eu também trabalho com a Tânia Bian, que também é da minha equipe de palestrantes, e a Tânia tem o curso fixo. E a Luara é do corpo docente. Do corpo docente. Eu fiz curso com a Tânia, de História Imobiliária. Maravilhoso. As duas são ótimas. As duas são perfeitas. E graças a Deus eu tenho elas comigo. Tem ambas, são todas suas, que maravilha. Comigo, eu não sou dona delas total, mas eu digo que elas são minhas. Praticamente, a Verinha praticamente. Não, elas são boas parceiras, muito A Luara boas. te disse como é que ela vai encaminhar essa... Porque a Luara está dando aula neste momento, está com um compromisso, não pôde vir, né? Como a Vera falou, era professora da PUC. Ela vai encaminhar como? Ela vai projetar imagens, vídeos? Sim, ela projeta imagens e fala. E é muito leve a palestra dela. E esse assunto é um assunto bem leve mesmo, porque não é uma coisa aprofundada na história quase todo mundo conhece tudo, vamos dizer, mas assim, é contar detalhes assim, bem particulares, causos. É exatamente as futriquinhas, as ciumeiras, aquelas coisas que sempre existiu, até as personalidades. Eu não posso contar a história que ela vai contar. Pois é, mas eu vou contar só uma coisinha que já mostra a diferença, porque eles eram rivais, mas eles se admiravam muito, porque os dois eram craques. Mas né? o Michelangelo era mais ressentido com o Leonardo. É o seguinte, só um trechinho que eu vou contar, porque senão não tem... Ninguém vai lá ver a história. Não, vai todo mundo lá aparece. Não, eu vou botar isso. É que o Michelangelo era enrustido, assim, fechado, trabalhava no ateliê e não saía, não queria que ninguém visse ele trabalhando ou no ateliê, onde ele estivesse. E o Leonardo, não. O Leonardo era um pavão. Começa que ele era 23 anos mais velho que o Michelangelo. Não parece, às vezes as pessoas não atinam. Eles são contemporâneos, mas eles têm 23 anos de diferença.
E o Leonardo era assim, era bonitão, era um homão, era bem descontraído. Mas foi sozinho a vida inteira, né? Os dois eram gays, só que um era um gay mais, que era um mais enrustido, como era, no caso, o Michelangelo, e o Leonardo não. O Leonardo era bem resolvido, então ele... Mas parece que ele não era muito extrovertido também, né? Era assim, ele gostava de... Ele era performer, assim, ele gostava de pintar com gente olhando. O ateliê dele tinha pessoas olhando, ele gostava aquilo, ele era muito vaidoso, e o outro não, o outro era fechado. E falava mal do Da Vinci, o Michelangelo falava mal do Da Vinci. Sim, e um do Aí eu fiquei outro. com uma certa implicância. Assim. Ele sempre falava mal maravilhoso, do Michelangelo, outro. tem obras dele. Não, ele é excepcional, né? Aquela obra que, do Davi sentado, tem uma igreja de Roma, que eu não vou lembrar agora o nome, qual é a igreja. É um negócio muito impressionante. Não, muito, os dois que não é um lugar muito visitado. Tanto assim. que isso é uma coisa, que apesar da rivalidade, eles dois se admiravam muito. Sim, era impossível não se admirarem, né? Eram dois grandes artistas. Mas assumiam publicamente isso? O que é a questão da admiração? Sim, sim. Quer dizer... Porque, as duas coisas. Mas também falavam mal, falavam bem. É como hoje as pessoas fazem, eu acho. Não, eles se admiravam, não podiam não se admirar, mas tinham ciúme, claro que tinha que ter, né? Porque tem aquela história, daí um foi contratado para pintar aqui, o outro... Teoricamente concorrentes, então. Sim, eram concorrentes, uma visibilidade, claro. um mercado. Não, tinha tudo isso aí, né? Isso contava. É difícil ter uma preferência por um ou por outro, porque ambos eram incríveis, né? Mas, assim, a diversidade de pesquisa, de trabalho do Da Vinci, a importância para a humanidade é inegável, que é maior do que a do Michelangelo. Ele fez coisas, inclusive, sistemas hídricos e tudo em Milão, ele fez. É muito importante o trabalho dele, né? Como uma engenharia mesmo, em várias áreas. Ele era, eu acho que ele não dormia, porque tudo que ele produziu e tudo que ele pesquisou é uma coisa impressionante, né? E em Milão mesmo tem um museu que tem as máquinas deles, réplicas, obviamente. Tudo, sim, né? Claro, Mas é interessante de ver também. Não, agora, quando vê um Davi de Michelangelo... daí... enfim, força, os dois eram, como artistas, os dois eram muito impressionantes. Muito fortes. E eu acho que a gente tem que ter esse distanciamento, assim, né? Claro que no calor da época as coisas deviam ser mais passionais. Sim. Né? E o Michelangelo se dedicava à escultura, ponto, e o Da Vinci fazia tudo. Mas também deixava muitas obras inacabadas, né? Ele ia pesquisar uma coisa, ia fazer outra. Ele era mil e uma utilidades, e daí acabava também, nem sempre as coisas... Eu fico imaginando hoje, aquela pessoa com a tecnologia que tem hoje, o que ele não faria, loucura, dominaria o mundo, né? É impressionante. Inclusive até em culinária, né? Porque tem coisas atribuídas a ele. Eu fiz já um evento que era focado exatamente nessa parte da culinária. Conta, Vera, isso. O que ele Não, faz? é atribuído a ele, eu tenho um livro até, quer dizer, não sou eu que estou dizendo. Eu quero buscar esse livro, é interessante. O guardanapo foi ele que inventou. Porque os senhores lá daquela época, naqueles banquetes, pegavam os panos e limpavam a boca com civilizado isso. A toalha, até ele muito... Não, e ele então achou que se cortasse os panos menores e cada um tivesse o seu pano para limpar a boca, que ficaria mais adequado. Mais elegante. E outra que também é considerada invenção dele é a tampa da panela. Que também aquelas panelas transbordavam e não eram sei tachos, né? Aqueles tachos, aqueles banquetes que eles faziam. Sim, né? transbordava tudo. Tem mais um detalhe que ele era assim, isso desse livro que tem, ligado à gastronomia, que ele implantou muito a questão, ele era um vegano quase, ele implantou os verdes e as hortaliças e as coisas nos menis dos senhores lá. Sim. Não era só o peru, o porco. Não, que ele só comia. A uva. Então, ele tem um lado, assim, vegetariano que pouca gente conhece. Ele até isso. Estava por todas as... Mas também ele pesquisava tanto o corpus e tudo que ele devia ficar meio
com um certo bloqueio de consumir uma carne, né? Ele via como é que era o animal, a pessoa. Eu acho que talvez até a explicação por que ele foi entrando nessa, né? De dar um bloqueio. História, Como hoje as pessoas param de consumir carne vermelha porque, enfim, veio um animal ali ou trabalha em alguma área. E daí... né? Quem diga que quem vê como se mata um animal, a gente nunca mais come um bife. Pois é. Não há condições. Eu fico pensando por que a gente foi introduzida a carnes, né? Por que todo mundo é vegano? Enfim, isso é uma outra discussão. Mas eu estou adorando saber essas coisas. É longa a discussão, né? É longa a discussão. É impressionante isso. A gente já está vendo que vai render essa palestra, não é sobre esse assunto que a Verinha acabou de falar agora, sobre o Da Vinci e gastronomia. A gente está já Sim, entrei num assunto que já do passado. Vai ser sobre essa questão, né? Michelangelo versus Da Vinci, praticamente. Que aí que é o... E tem muita curiosidade nessa parte deles. E a Loara, ela é uma pessoa que pesquisa muito e estuda muito. E ela já fez várias palestras lá junto comigo. E é muito, muito interessante. Até porque eu acho que, às vezes, isso que eu já disse antes, eu acho que a palestra... Quando é para um grande público, que não é um público especialista nem estudioso de determinado assunto, assim, é uma coisa leve, é uma palestra para grande público, não é uma palestra para se aprofundar, é justamente contar detalhezinhos, detalhes interessantes, os problemas entre eles. Até porque eles. Tem várias questões mais abrangentes, enfim, que são polêmicas, que até hoje não se sabe ao certo. Existe uma corrente que defende uma coisa, outra corrente defende outra. Eu sei porque a Mariana virou isso tudo de pé no troço. Uma vez eu falei para a Mariana, tem que montar um toque sobre isso, porque é muito interessante. E a gente foi até... E a própria Mona Lisa, que ela focou mais... A gente foi até o lugar onde deve ter sido encontrados os restos mortais dela. Sim, primeira cópia que ela fez foi um retrato da Mona Lisa, antes que publicasse o infravermelho, com os detalhes, depois saíram no infravermelho. Uma coisa meio louca, assim, a gente ficou... Ela tem essa percepção, essa conexão muito, muito intensa. Isso é bem... E um amor por ambos, assim, pelo Da Vinci e pela... a questão da obra da Mona Lisa em particular. Mas o Michelangelo, quando a gente conheceu a obra dele ao vivo, é de uma imponência, assim, tu olha para o Davi, assim, negócio muito pungente, e a perfeição tudo, dele. Né? Tudo. É incrível. Eles são dois grandes. Literalmente, não tem, né? Acho incríveis. Que não chega, ninguém chega, nenhum desses da história da arte chega tão perto deles, né? Eu fico sempre pensando, se eles vivessem no nosso tempo, como é que seria? Bom, o nosso tempo seria diferente, né? Sem o Da Vinci, algumas coisas talvez demorassem mais para ser descobertas, ou cada um ia descobrir uma coisa e ia agregando, assim. Ele já fez um monte de coisa uma vez só, né? Porque ele era sozinho. Já colocou à frente, viveu em Milão, no Palácio Sforzesco, né? Ele era descobriram uma área onde ele pintou, que estava encoberta pela pátina do tempo e tintas e tal, e colocaram a mostra. Em 2015, havia uma instalação nessa sala que barato fotos que foram feitas, vídeos com infravermelho, mostrando como é que era o trabalho e como é que seria a sala na época. Maravilha. A gente mergulhou nisso. Naquele ano teve uma exposição no Palazzo Reale, em Milão. Uma grande exposição. Eu e Mariana ficamos 5 horas dentro da exposição. O César precisou sentar, porque a gente quase matou ele. E era um negócio, assim, eu nunca tinha... A gente viu quase tudo que havia para ser visto dele. Né? A gente vai em todos os lugares que tem alguma coisa, a gente vai percorrendo há anos, a gente persegue isso. Não sei se tu sabe, mas essa exposição chegou a circular, não? Não, acho eu que acho não, que né? não. Ela ficou locada. Local. Mas era uma foi mega só exposição. local. Mega, eu acho que seria até difícil, muita coisa de lá, de Milão. Pois né? Porque Milão que concentra a maioria das coisas bastante dele coisa, e né? tudo, então... É verdade. Ele viveu lá, né? Grande parte da vida. Mas, Vera, vamos mostrar, então, a imagem do cartaz da palestra, que é o motivo da nossa conversa aqui. Olha que interessante. Aí estão os dois bem retratados, né? E bem destacados. E, não e parece... aí eles não parecem ter 23 anos de diferença, não sei se o retrato foi feito em épocas diferentes. Não sei, isso eu não sei também, mas isso consta que eles têm 20, quer dizer que o Leonardo é 23 anos mais velho do que o
que o outro. Talvez essas fotos são dos dois em idades velhas, não? E como a obra de arte naquela época fazia o trabalho do fotógrafo, né? Sim, o Leandro daqui a pouco vai nos dizer isso. Porque hoje em dia a gente tem outras técnicas para reproduzir imagem, mas naquela época era pintura, né? Claro, era pintura. A fotografia da época. Então, isso aí não Muito bem, depois da palestra da Loara, vai ter um almoço, sim, vai ali, então, esse ali até foi cortado um pouco. É opcional, né? Sim, a palestra é aberta ao público, gratuita, como todas que eu faço, sempre tem essa característica. A palestra é gratuita, a pessoa vai lá, pode quiser, assistir, pode participar. no Hotel Sheraton, ao meio... Não, 12 horas 12 a palestra horas, e às 13 começa o almoço. Isso. E aí quem quiser, ficar para o almoço, tem que entrar em contato deve com comprar antecipadamente, né? Não, é só reservar e paga na hora mesmo. Não é comprar, é reservar antecipadamente com o Hotel Sheraton, porque aí o almoço está previsto para 1h da tarde, né, com os itens que tem a ver que daí tem um menu todo especial. A gastronomia italiana, que todo mundo adora. Que o chefe Mauro Souza está bolando, com pratos super especiais. Deve ter alguma surpresa, eu estou louca para ver. Ele gosta de fazer surpresa e quando ele faz, chega as coisas, a gente se deslumbra com os pratos e com tudo. Verdadeiras obras de arte, realmente. Muito bem, tem o design gastronômico. Ele faz e é muito importante esse almoço. Eu acho assim que quem tem disponibilidade de tempo, de tudo, vale a pena. Quem estiver em Porto Alegre, esse clima vai estar ótimo. Eu estarei lá. Comer coisas, todo mundo. Umas coisas bem quentinhas, italianas. Coisa boa. A gente vai no intervalo comercial, 2 minutinhos, já voltamos para falar com o Fábio André Heinheimer. Estamos aqui com o Fábio André Heinheimer, fotógrafo, ele é artista, ele é curador da exposição de fotografias do artista fotógrafo Leandro Facchini, que está aberta nos Correios. Espaço Cultural Correios. E vai ficar até dia 16 de junho lá. Mas existe uma possibilidade de prorrogarmos em função do êxito, do sucesso do grande sucesso de público. Está muito legal, então acho que, pelo que eu ouvi, o Espaço Cultural vai prorrogar ainda uma semana, né? Espaço Cultural Correios, que é ali na Praça da Alfândega. Onde é o Espaço Cultural Correios? Prédio do Memorial do Rio Grande do Sul, térreo, com acesso pela Sepúlveda. A gente sempre foi muito bem recebido ali, a equipe é maravilhosa. O Memorial do Rio Grande do Sul é na Praça Alfândega. Exatamente. Certo? Para simplificar, se as pessoas entenderem. No térreo. E essa exposição é Percursos do Olhar, uma construção poética, é uma individual do Leandro, e a gente partiu do conceito da amplitude do trabalho dele, selecionamos polos significativos, né? Desde a área rural do interior do Rio Grande do Sul, da localidade de onde é que ele vem. Carlos Barbosa, oi gente, Carlos Barbosa na Serra. Muito bem. Até uma visão mais cosmopolita da grande cidade, como Nova York. Por incrível que pareça, a partir... Vai de Carlos Barbosa a Nova York. Nova York, a gente vai. Esses percursos do Leandro... Sem medo de ser feliz. Olha só. E eu vi imagens tem fotos aplicadas, objetos, né? Sim. Luminárias, com cúpulas ou pantalhas com foto. O trabalho dele transborda do formato tradicional da fotografia. Tem impressões em papel, normal, né, com vidro, molduradas. Impressões em tecidos, grandes dimensões, 2 metros por 1,30. 2 metros por 1,30 são, né? Ali em Nova York, ó. E com todas ele transborda. Então ele tem um trabalho que tem muito dinâmico, ele é muito... existe uma beleza estética, um aprofundamento muito interessante que pode ser aplicado em pantalhas, como tu disseste, no assento do móvel e nas almofadas. A gente está vendo uma poltrona, uma cadeira, né? Com um tecido que é a reprodução de uma foto, é isso? Sim. Este material todo é dessa pesquisa poética do Leandro, que ele realiza há muitos anos, e selecionamos extremos para que a gente pudesse ter mais espaço para diálogo, né? Quanto mais, eu sou da opinião, como já disse Gerald Thomas, que quanto mais opiniões muito antagônicas, a gente tem um espaço maior para dialogar. Adoro, gostei disso. Gerald Thomas. Gerald Thomas, maravilhoso.
Então, o trabalho dele, particularmente, eu considero muito rico. O tapete não é dele, né, gente? Ainda não. Não deu tempo para essa exposição. Eu tiraria aquele tapete da foto ali. A gente pôs para as pessoas terem uma ideia de composição, né, de escala também. Não, eu estou brincando, né? Eu entendi, estou fazendo uma brincadeira. Mas essa questão de uso de obras de arte em luminárias, em objetos, assim, é bem interessante, né? Ele poderia ter criado até enfim, só um detalhe da foto, mas ali a foto inteira. Isso eu queria entender. Toda a foto ou é uma parte da foto? É uma parte da foto para adequar em relação até a formato. Exato, ao formato do móvel ou do objeto. E é curioso que não existe limites para... Isso é a montagem que está lá, Fábio? Está lá. É assim que está lá? E sim, está, inclusive estão funcionando os abajures, né? Eles estão acesos e tudo. Para as pessoas entenderem, tem voal, impressão em voal, tem impressão... as outras dimensões... Ali, a Nova York, que apareceu antes, é um tecido com uma trama mais maior, com uma escala mais aberta. Ele é um off-white muito interessante, que a gente fez de propósito. Se tu se aproximar do trabalho, ele tem uma cara de desenho. Porque fica aquela coisa bem grafite. Ou voltar para o anterior, que a gente está falando da foto de Nova York. Nova York. Ela tem uma cara de desenho que o próprio material contribui para que não fique que fique mais lúdico também. Não fique chapado também. Não, não é uma coisa muito... né, que eu acredito que enriquece bastante. São outras possibilidades de mostrar o trabalho do artista, que não é uma questão só de um suporte tradicional da impressão no papel e tudo mais. É infinito, as possibilidades que a gente está vendo, essa obra dos relógios, ela é feita sobre que suporte? Essa é uma impressa em papel também, ela está moldurada, está com moldura, vidro, né? Esta também, este é um outro trabalho que também transbordou para os objetos. Sim, que estava no abajur também, né? Que também está lá. Então, existe uma diversidade de possibilidades que eu acho que, em alguns momentos, as pessoas não se dão conta, Elione, que hoje, não só a fotografia, mas a arte em geral, a gente pode ter num quarto de um bebê, por exemplo, aplicado na cortina a foto da criança. A gente pode ter no abajur, a gente pode dar nas almofadas. Em alguns momentos, até as pessoas sabem, não é uma grande novidade, mas as pessoas esquecem desta possibilidade de criar ambientes que tenham a ver com a sua intimidade, com a sua realidade, e que o profissional da fotografia pode facilitar que isso aconteça. Então, viabiliza isso de uma maneira mais... As pessoas temem um pouco sair ocupando as superfícies com estampas, como cortinas. E a boa notícia é que isso é uma tendência. Nos últimos anos começaram a aparecer cortinas estampadas progressivamente mais em Milão. Mas é uma coisa que aqui eu não sei se pega. Porque as pessoas têm um pouco de medo. Eu suponho que, não querendo desfazer a tua opinião e concordando com ela, mas eu acho que em alguns momentos as pessoas não... A partir do momento que elas visualizam, que elas interagem com o objeto já propondo isso, eu acho que isso facilita. Sim, acho que claro. Esse receio, então, esse suporte alternativo que nós temos ali na exposição é justamente para chamar a atenção de que, olha, é viável isso. Há outras possibilidades de suporte, né? Eu acho que o papel do curador, do comunicador, de todo mundo que lida, né, com a exposição de coisas por alguma mídia, né, tem essa função assim, de abrir a cabeça das pessoas. A gente está vendo agora uma outra imagem bem diferente do que a gente viu anteriormente. Tem alguns elementos figurativos, né? Sim. E aí tu olhando rapidamente parece abstrato, né? Ele tem curioso. Ele tem uma linguagem muito peculiar de não ter um trabalho restrito a determinado tema ou determinada possibilidade. Eu acho isso, em alguns momentos, até muito corajoso. Essa questão da assinatura, acho interessante que haja uma assinatura no trabalho do profissional de arte e tudo mais. Mas não ter medo de arriscar, eu acho que agrega.
A gente poder sair da zona de conforto e até experimentar outras coisas. Talvez Sim, mais adiante exatamente. ele se identifique mais com uma linha, né? E se tivermos mais imagens, podemos trocar, gente. Então, facilita olha, essa flor, que linda, né? Essa está no assento do objeto ali, né? E também está a gente propôs um tratamento de umas cortinas de voal. A gente fez um lançamento de três flores diferentes. A gente fez uma composição, assim, um mosaico. Aí entrou o arquiteto / curador, né, Fábio? Queria chegar nesse ponto, assim. Um curador somente de arte poderia chegar nessa solução, nessa ideia, mas para um arquiteto é mais fácil. Somou mais. Não é, Vera? Eu acho importante isso. E um arquiteto destemido. E a gente faz tenta dar uma... Porque em alguns momentos, não é que não exista no mercado, como eu disse, não é uma grande novidade, mas às vezes é tão restrito a gente encontrar as outras possibilidades do uso da fotografia que eu até fico meio... Puxa, mas o que está vendo? A gente tem profissionais de primeira linha, tem tanta gente boa no mercado. Não só de fotografia, né, em todos Fábio? Os sentidos, mas a gente não vê, às vezes. Tu poderia ter almofadas e questões até do dia a dia, arte aplicada, que eu sinto falta de encontrar isso. E isso coincidiu com essa disponibilidade do artista, esse entendimento que o artista tem que ter, porque um bom trabalho de curadoria depende muito de quão interessado está o artista em entender a proposta que lhe é apresentada e interagir no sentido de contribuir para que ela se realize. E o Leandro Facchini foi exemplar nesse sentido. Nós construímos esse projeto de uma maneira assim muito linear, muito tranquila, né? Tinha uma disponibilidade do portfólio maravilhosa e, ao mesmo tempo, Olha que diversa. Linda essa imagem. Esta é uma das imagens icônicas, eu acho muito dramática, ela é pesada, né? Até uma criancinha teve lá brincando, mamãe, aqui. Ela lembrou de um filme, como é que é? De um espantalho assassino, que saía do médio. Mamãe, ela falou. Então, assim, ela tem uma carga dramática, né? E, ao mesmo tempo, o tema, o objeto é tão tradicional e tão simples, tão elementar, né? É uma plantação, né? Um milharal, disponível aí na nossa realidade, não muito longe de Porto Alegre. Mas o ponto de luz, tudo isso é o olhar da pessoa que sabe o que está fazendo. Mesmo que a natureza ofereça uma paisagem maravilhosa, se a pessoa não for um Leandro, a gente não tem o mesmo resultado. Aquela anterior, o milharal tem 2 metros por 1,30. Essa obra que a gente está vendo tem 2 metros. Por 1,30 em tecido com bastidor só. Tecido. Neste caso foi um branco mais puro. Nova York foi um off-white, porque para dar aquela baixar um pouco. Exatamente. Ficar mais seco. E aqui foi, porque ali nós precisamos do contraste para a parte das nuvens brancas e tudo com a milharal. Aqui foi um drone, né? O Leandro tem essa sensibilidade E com a tecnologia, graças a Deus, né? Do drone, maravilhosa. Mas os resultados podem ser muito maiores. Pode ser bem diferentes, né? A gente vai fazer um intervalo comercial porque a gente está fazendo um certo suspense, falando com o Fábio André, mas chegou uma pessoa aqui no estúdio que eu quero apresentar para vocês. 2 minutos, já voltamos com o Leandro em pessoa, gente. Até já. Ex-Leandro Facchini, o próprio artista, que a gente estava vendo as obras agora há pouco, que o Fábio André estava explicando tudo para a gente. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, Leone, pelo espaço. Obrigada por dar o ar da sua graça entre nós aqui. Eu que agradeço. Imagina. Prazer enorme. Muito bem. E agora a gente tem mais 3 fotos do Leandro e eu queria mostrar, e aí o Leandro vai conosco, vai conversar sobre as obras, né? Vai acrescentar. Olha que maravilha. Leandro, onde é isso? Isso é lá em Carlos Barbosa, lá na minha cidade natal. Que lindo. Essa é uma obra que foi feita no início do inverno, no ano passado. A gente sente a umidade da foto. Sente, pelos galhos assim, pesados, né, com as gotículas. Essa foto eu
eu já postei ela, né? Compartilhei em alguns grupos de fotografia que teve uma receptividade muito grande, assim, muito... Instagram. Instagram, Facebook, grupos específicos de fotografia também. Estás como Leandro Facchini no Instagram. Leandro Facchini. Certo. A gente tem mais 2 fotos para mostrar, a gente pode mostrar as próximas também. Ai, que bonita essa foto, que emocionante essa foto. Essa é uma foto do início da carreira, né? Lá de 2001. Essa foto é em filme ainda, né? Eu fiz em filme, revelei o filme, fiz as ampliações. Essa foto é muito interessante porque ela me rendeu um prêmio, né? Do 8º Expocom na época, né? Que era um concurso que ainda hoje existe, feito pela USP, né? Elaborado pela USP em São Paulo. Né? Era um concurso de quê, Concurso de nível nacional, voltado aos estudantes de comunicação. E eu, na época, eu cursava jornalismo na Unicinos. Essa foto foi colocada... Colega. Exatamente. Foi colocada nesse concurso pela Unicino. E eu trouxe para a universidade, então, o primeiro lugar na categoria fotojornalística. Que louco, os olhares, inclusive, da boneca. Diga, Fábio. Para complementar, essa foto tem 2 metros, quase 2 metros, por 1,30. É em tecido, só com bastidor, naquela trama que a gente falou aberta. de Nova York, mais aberta. Tá, me diga uma coisa, essas peças estão à venda. Sim, então tá, e se alguém quiser numa outra dimensão, tu pode fazer? Ou num outro suporte? Sim. Pode customizar. Pode customizar a impressão. Todas as obras, tanto no papel quanto no tecido, né? Fine art também. Fine art. Sim, porque é bárbaro para exposição esse tamanho, mas às vezes a pessoa não deve ter, Exato, pode não ter espaço. Dependendo do espaço da casa. Exatamente. Né? E ela pedia uma escala grande para tornar impactante no espaço. Dramaticidade. Nossa, eu imagino dela, essa aí, aquela outra do milharal, grandes, né? Tem uma são força. Muito interessantes. Uma força grande. Mas a de Carlos Barbosa também, várias são incríveis. Temos mais uma imagem, eu acho, do Leandro. Essa aqui também é em Carlos Barbosa. Bebê, também Carlos Barbosa. Carlos Barbosa, assim como Nova Petrópolis, ela tem a característica de ter muita neblina, muito. Né? Entrou o outono e o inverno, a neblina é muito densa. Isso aqui é um caminho que é na ciclovia. A gente tem uma ciclovia muito bacana lá em Carlos Barbosa. Olha, viu? Muito bacana mesmo. Carlos Barbosa tem ciclovia. E aí eu estava saindo na noite, gosto em noites de neblina de sair para ver essas nuances, essas luzes que se formam, né, de forma diferente do dia a dia. E essa então foi retratada lá na ciclovia, né? Faz um túnel, se faz. E essa criança deve ter achado meio fantasmagórica também. Mas eu acho que eu me atraio por imagens fantasmagóricas. Diferentemente da criança, eu gosto. Tu sabe que eu acho que é um tema, essa questão da neblina, não sei se... Eu vi muito portfólio já ao longo de um tempo, e eu vi que é pouco, as pessoas se apropriam um pouco dessa situação. Explora um pouco. Né? Porque existe uma gradação de cinza ali, a partir do branco até o preto. Existe uma sobreposição de cinzas que eu acho muito forte, muito poético. E eu vejo que as pessoas se apropriam um pouco desta possibilidade que o nosso clima oferece em outono e inverno para fazerem boas fotos. Certo. Então o clima da foto fica muito interessante, mas fica super bacana mesmo, fica, né? Tem uma aura de mistério, assim. E a gente falando aqui num programa de arquitetura e design, onde as pessoas colocam as obras nos ambientes, né? O teu trabalho é bastante versátil e pode se adaptar a dimensões e tudo. Ainda há quem queira combinar o sofá com a foto, que eu sou contra, mas em todo caso, cada um faz o que acha melhor, pode também combinar, não é um pecado. Eu acho que não é que eu sou contra, eu acho que não precisa, né? A arte, ela tem que te tocar, a arte tocou, tu pega ela e toca para casa com ela e coloca na parede. Eu sempre disse né? uma Eu coisa... acho assim, tem que impactar, a pessoa tem que tocar nela de alguma maneira e ela querer conviver com aquilo. Eu sempre dizia na minha galeria, assim, a arte não precisa combinar com o sofá, mas ela tem que ter harmonia com o sofá. Porque se tu botar uma coisa gritando, também não fica bom, né? É uma questão de harmonia. Mas eu sempre imagino, talvez eu imagino uma coisa que as pessoas não façam. Várias obras de arte. Às vezes a pessoa põe uma só. Aí realmente, isso que a Vera está dizendo, há que ter uma certa harmonia. Quando é uma peça única, né, contracenando com outra, é bom senso, né? Tudo na vida é bom senso. E eu sempre digo que a obra de arte, assim como um bom design, uma boa obra de arte,
é herança para os filhos, é um investimento da pessoa, né? É uma coisa que vai durar por muito, muito, muito tempo, né? Inclusive, os materiais hoje têm uma durabilidade maior, né, Leandro? Por exemplo, o papel fine art, ele dura 300 anos, né? Garante que consiga, né? A impressão em fine art. Não sei se a gente vai conseguir saber disso, né? 300 anos mesmo. Mas hoje, porque o papel fotográfico, qualquer luz solar que ele pegue, né, por um tempo, ele já perde todas as cores. Né? É que ele já foi feito para isso, né? Exato, Para refletir, digamos, e o papel fine momento. art, como outros aí, eles são de durabilidade muito maior. Falando de fine art, é um tipo de impressão que surgiu mais recentemente, é mais tecnológico no sentido de durabilidade, dura muito, né, como tu falaste. Muito mais bonitos. Papéis muito bons, papéis lindos. A cor cresce. É um absurdo. Reflete a cor com uma precisão, uma coisa impressionante. Imprimir num papel fotográfico comum e no fine art é incrível o resultado. É mesmo. A mesma foto, ela... Tu tiveste a experiência? Tive. Eu consegui numa outra exposição, eu consegui o da Hannah Müller, consegui o apoio deles, eu consegui um rolo inteiro, do 300 gramas. A Alemanha me disponibilizou aqui. Hannah Müller é um papel impressionante. Foi maravilhoso. Eu só ouvi os fotógrafos me ligando, dizendo que Graças as fotos ficaram maravilhosas. É incrível. Eu recomendo, assim, se as pessoas puderem investir um pouquinho mais. A gente ouvindo eles falar e falando de fotografia, né? Anos atrás, fotografia não entrava nas galerias, né, Vera? Não, isso é uma coisa mudou, né? bem recente até, né? E também entrou para as galerias essa questão que tu faz de conteúdo, né? Mas eu acho que a fotografia... não conhecia o teu trabalho e estou adorando o trabalho dele, né? Realmente muito bonito. Obrigado. E eu acho que a fotografia é uma coisa que veio para ficar, né? Exatamente. E por causa dessas adaptações, que às vezes diz fotografia, tu pensa que é uma fotografiazinha de celular, não. Né? Fotografia com a técnica, com a qualidade, com o suporte que vocês usam, quer dizer, é uma obra de arte. É uma obra de arte, com o olhar, né? O olhar sensível. E até muda daquela coisa dos materiais tão usados e conhecidos de tanto tempo sempre. Mas muito bem, a Vera está, então, como ela já falou lá no início, fazendo ações, né, culturais, né, Vera? Eu dou... A gente está quase encerrando, nós vamos dar uma dica final. Não, é que eu, além do site que eu tenho, que mantenho, então... Sabe que é uma coisa que corre no sangue, tu não deixa nunca de ser. Tendo galeria, tu nunca consegue deixar de ter a galeria. Então, hoje em dia, que o site ajuda e muito, né? Eu mantenho a minha galeria no site, mas também, cada vez mais, eu tenho aqui, até eu estou com este logo, aqui na câmera, que é a parte da produção de eventos culturais. Acho que é aqui para 3, então, eu né? faço... Deixa que eu levanto-me daqui, que assim. Eu seguro. Tu segura e mostra. Vamos segurar aqui para a câmera e aí tu vai contando. E aí eu faço, organizo em empresas, em clubes, em vários lugares, essas palestras, junto com uma equipe que eu tenho muito boa de professores, de palestrantes, e as pessoas, isso está à disposição de quem se interessar. Quero saber se uma pessoa chamada Dado Schneider também está no seu portfólio. O Dado Schneider não, porque o preço dele não aqui para Porto Alegre é muito difícil conseguir. O preço dele ultrapassou as fronteiras e daí não dá. Esse não muito dá. Bem. Gostaria muito, mas não dá. Que ótimo. Mas o que eu queria só te dizer, Leone, é que esse trabalho, eu estou saindo um pouco, não deixa de ser cultural, mas o meu próximo, que eu estou muito animada, que é uma coisa que eu vi em Miami, que gostei, é uma astróloga que faz umas palestras muito interessantes, que é a Fernanda Possebon, faz aqui, no caso. Sim. E é o meu próximo projeto, quer dizer, o próximo projeto não, eu tenho a Tânia Beard, a 6 de julho no Sheraton, que vai ser maravilhoso também, mas daí eu vou vir de novo aqui com a Tânia para conversar. Certo, a gente vai contando isso à medida que tu fores fazendo. Mas depois eu tenho esse da Fernanda, que é uma astróloga. Fernanda Possebon. Não astróloga como a gente pensa que vai ler a mão, ela sei o que vai dizer como é. É uma astróloga que conta o mundo, a situação do mundo. E ela
É fascinante a palestra dela. Vai levar dela. a conhecer o mundo neste momento pela astrologia. Pela astrologia. Muito obrigada, como, Vera. né? Obrigada, Leandro. Obrigada, Fábio. Obrigado. Obrigada a você que ficou conosco até agora. Amanhã tem mais. Mas amanhã é um reprise. Não, amanhã não é reprise, é sexta-feira. Pegadinha, mentira. Amanhã é sexta-feira, a gente tem assuntos incríveis no programa. A gente vai falar de revestimentos, de projetos de arquitetura. E agora você fica com o Lefolk TV. Beijo. Arquitetura e Design. Oferecimento CKS Incorporações. Construindo qualidade.